Olá! Um dos assuntos mais comentados da semana foi o decreto de indulto do presidente da República, conhecido como indulto de Natal. Normalmente esse decreto de indulto não traz maiores celeumas, mas há um dispositivo previsto no artigo 6º do decreto que alcança, por uma interpretação gramatical facilmente de ser verificada, o chamado massacre do Carandiru. Porque esse dispositivo diz que os agentes públicos que forem condenados por crimes ocorridos há mais de 30 anos, crimes esses não considerados hediondos à época dos fatos, seja a condenação definitiva, seja a condenação provisória, serão beneficiados pelo decreto. Ou seja, haverá extinção da punibilidade desses agentes públicos. Por conta disso, foi promovida uma ação direta de inconstitucionalidade pelo Procurador-Geral da República, questionando esse decreto de indulto. Basicamente, são levantadas duas hipóteses. Primeiro, que esses crimes considerados hediondos, em que há inclusive vedação constitucional para a concessão da graça e do indulto, devem ser levados em consideração da época do decreto e não quando dos fatos. E que haveria no direito internacional vedação para a concessão de indulto de qualquer outra forma de extinção da punibilidade para os chamados crimes de lesa humanidade. Já escrevi artigos sobre isso no Estadão, já dei uma entrevista na Jovem Pan acerca desse tema e vou tocar em alguns assuntos que me parecem bem importantes. É prerrogativa do presidente da República, isso decorre da nossa soberania nacional, do seu poder de império, a concessão tanto da graça quanto do indulto. A graça ela é individual, ela atinge pessoa determinada, ao passo que o indulto é coletivo, atinge um grupo indeterminado de pessoas, mas que preencham os requisitos previstos no decreto concessivo. A graça, em tese, precisa de solicitação, seja do condenado, do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, e o indulto já não. O indulto é espontâneo. Então vou fazer um primeiro parêntese no que diz respeito a isso. O Código de Processo Penal de 1940 continha dispositivo que dizia, da mesma maneira, que a graça pode ser solicitada, seja pelo condenado, pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou pela autoridade administrativa, e lá havia um dispositivo. No final desse dispositivo dizia que poderia ser concedido de ofício pelo presidente da República, ou seja, sem nenhum tipo de solicitação. Sobreveio a Lei de Execução Penal, que traz dispositivo semelhante, mas nada fala de ser concedido de ofício pelo presidente da República. Então o dispositivo diz que depende de provocação dessas pessoas interessadas. Só que a Constituição Federal, que é de 1988, portanto posterior à Lei de Execução Penal, que é de 1984, diz que é prerrogativa do presidente da República, é ato privativo dele, a concessão da graça e do indulto. E nada fala acerca de solicitação. Essa norma constitucional ela é hierarquicamente superior à Lei de Execução Penal e, além disso, é posterior à Lei de Execução Penal. Ou seja, ela nada diz acerca de solicitação. E como diz respeito a um ato de soberania do Estado, no caso do presidente da República, um ato de império, não há necessidade de solicitação. Ele pode conceder de ofício, independentemente de pedido de quem quer que seja. E tanto a graça quanto o indulto, eles são atos de clemência soberana.
Ou seja, o presidente da República ele sequer precisa dizer os motivos que o levaram a agraciar ou indultar alguém. Um dos questionamentos feito é que, no caso do indulto, como não houve solicitação, ele não poderia ser concedido, porque no caso seria uma espécie de graça. E tem uma certa razão nesse sentido. Se ele pode conceder o indulto coletivo, ele também pode conceder a graça. Então, mesmo que esse dispositivo tenha sido direcionado aos policiais condenados pelo chamado massacre do Carandiru, como o presidente da República pode conceder a graça que é individual, ele também pode conceder o indulto. Não há problema nenhum ele conceder por ser um ato de clemência soberana. Tanto faz se ele concedeu o indulto quanto ele concedeu a graça. Então não há qualquer tipo de prejuízo, qualquer tipo de nulidade. E como eu já expliquei, ele pode conceder de ofício a graça e o indulto. O indulto, ele traz os requisitos que devem ser obedecidos para verificar se determinada pessoa se encaixa naqueles requisitos e vai ser beneficiado. A graça já é direcionada a uma determinada pessoa, mas no final das contas, no que diz respeito ao aspecto material, o resultado é o mesmo, é a extinção da punibilidade. Ou seja, a pessoa não vai precisar cumprir a pena. Subsistem os efeitos secundários da condenação. Dentre esses efeitos secundários, existe o reconhecimento da reincidência, o dever de indenizar e, neste caso, a perda do cargo público, desde que essa perda tenha sido decretada na sentença condenatória. Se assim foi feito, esses policiais eles deixam de cumprir a pena privativa de liberdade, mas perdem o cargo que eles ocupavam como efeito da condenação, chamado efeito secundário. Isso vai atingir até mesmo os aposentados, mas no meu modo de ver, no que diz respeito aos aposentados, há necessidade de ação própria para que esses policiais percam a sua aposentadoria. Outra questão levantada é que a condenação ainda é provisória e não poderia ser concedido o indulto, ser concedida a graça, que depende do trânsito em julgado da condenação. Há julgados do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, que basta que tenha transitado em julgado para a acusação. Se não transitou em julgado para a defesa, não tem problema nenhum. Basta que se transite em julgado para a acusação. No caso de ser dado provimento ao recurso da defesa, prevalece isso, que é muito mais benéfico do que a simples extinção da punibilidade. Eu já não vejo dessa maneira. Eu entendo que tanto faz se transitou em julgado para a acusação, se transitou em julgado para a defesa. O magistrado, numa situação dessa, ele não vai indeferir o pedido de indulto, o pedido de graça. Ele simplesmente vai dizer, olha, vamos aguardar o trânsito em julgado, a partir do trânsito em julgado, os efeitos do decreto da graça, do decreto de indulto são implementados. E são implementados a partir de quando? A partir do decreto. Haja vista que a decisão que concede o indulto ou a graça, decisão do judiciário, é meramente declaratória, porque a constituição do direito vai valer a partir do decreto de indulto. Então a decisão do judiciário, ela não é constitutiva, ela não concede o indulto ou a graça. Quem concede o indulto ou a graça é o presidente da República. O judiciário apenas declara esse direito. No caso do indulto, vai verificar se os requisitos estão presentes e o magistrado apenas declara a existência desse direito e extingue a punibilidade. Ou, no caso, se for a comutação,
seja na graça, seja no indulto. A comutação não vai extinguir a punibilidade, não vai extinguir a pena, mas vai beneficiar o condenado, reduzindo a pena, convertendo em prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, que seja, ou seja, pena restritiva de direitos. Mas, de qualquer maneira, a decisão que concede o indulto, que concede a graça ou que concede a comutação, decisão é meramente declaratória, porque quem concede é o presidente da República. De qualquer forma, no decreto consta que atinge tanto o preso provisório quanto o preso definitivo. No caso, condenado provisório ou condenado definitivo, porque nenhum dos policiais ainda, que é o que interessa para a gente, está preso. E o próprio decreto, ele fala isso. Não, tanto faz. Então, se é um ato de clemência soberana, o presidente da República pode limitar ou pode ampliar. Ele só não pode conceder a graça ou indulto para crimes hediondos ou equiparados na forma da lei. E a lei, a época dos fatos, a época em que ocorreu o denominado massacre do Carandiru, não dizia que o crime de homicídio qualificado era hediondo. O crime hediondo, homicídio qualificado, só passou a ser hediondo a partir de 1994. Isso por ocasião do assassinato da atriz Daniela Pérez. Houve uma alteração na Lei 8.072/90 e foi incluído o crime de homicídio qualificado. Isso é importante, essa observação é importante para nós fazermos, porque é um dos argumentos utilizados pelo Procurador-Geral da República para dizer que esse decreto é inconstitucional. O artigo 5º da Constituição Federal e o Código Penal diz que a lei penal só pode retroagir para beneficiar o acusado. A lei penal não pode retroagir para prejudicar o acusado. Além da lei penal, qualquer ato normativo que tenha efeitos penais que sejam influentes em matéria penal também não pode retroagir para prejudicar o acusado. Só pode retroagir para beneficiá-lo. Então não se pode dizer que a época dos fatos, ou seja, antes da lei que definiu o homicídio qualificado como crime hediondo, é óbice para a concessão do indulto. Não há essa possibilidade, porque a Constituição Federal, ela fala que a lei considerará como de especial gravidade determinados crimes, no caso, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, a tortura e os demais crimes hediondos na forma da lei e veda a concessão da graça, e em sentido amplo, tanto faz a graça quanto o indulto, mas na forma da lei. E a lei que diz que o homicídio qualificado é hediondo é de 1994. O crime do Carandiru é de 1992. Então, essa norma de 94 não pode retroagir. Da mesma maneira, não se pode dizer que o indulto, nós vamos verificar se o crime era hediondo ou não, quando do indulto não é verdade. Esse dispositivo não pode retroagir, ele tem influência em matéria penal. Ele diz respeito à pena privativa de liberdade. E a Constituição veda que tanto a lei penal quanto a lei com influência penal, se ela for prejudicial ao réu, ela só pode retroagir, no caso, só para beneficiar, ela não pode retroagir para prejudicá-lo. Então, se ela é prejudicial, ela não retroage para prejudicar o réu. Não há essa possibilidade, isso é direito e garantia fundamental. Então, dizer que se analisa o decreto de indulto à época da sua edição, não é possível. Não é possível, porque nós não poderemos dizer que a época dos fatos
esses crimes eram considerados hediondos, porque nos termos da lei, como diz a Constituição Federal, não eram. Só são considerados hediondos a partir de 1994. Tanto que eles não precisariam cumprir 2/5 da pena se primários, 3/5 se reincidentes para ter direito à progressão de regime, nada disso, porque a época dos fatos não eram considerados hediondos. Outra argumentação é que esses crimes eles são de lesa humanidade e por isso não seria possível a concessão do indulto. Eu fui buscar no direito internacional alguma norma que diga que não pode conceder indulto a crime de lesa humanidade. Eu não achei. Pode até ser que exista, mas eu não achei. E nem o Procurador-Geral da República diz qual é essa norma. Há uma interpretação nesse sentido num caso ocorrido no Peru, do presidente Fujimori, que lá ele foi condenado por crime contra a humanidade. O massacre do Carandiru é crime de homicídio, não é crime de lesa humanidade. Eles foram chamados a intervir numa operação, acabou saindo do controle e morreram 111 presos. Mas não é crime contra a lesa humanidade, é homicídio. Crime contra a lesa humanidade é matar uma etnia, matar um povo, matar um município inteiro, uma coletividade inteira, já com intenção de fazer isso. Tem que ser reconhecido como crime de lesa humanidade. E não é o caso. Além disso, o que há é uma recomendação da Comissão de Direitos Humanos aqui das Américas, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para que os fatos sejam apurados, as pessoas julgadas e, se o caso, punidas. Os fatos foram apurados, as pessoas julgadas, não houve o início do cumprimento da pena, porque nós tivemos a concessão do indulto, que é um ato de clemência soberana previsto na Constituição Federal. E a Declaração Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, na esfera legal, está abaixo da Constituição e acima da legislação ordinária, ou também complementar. É considerado uma norma supra-legal. Ela é acima da lei, mas abaixo da Constituição. Então não pode ir contra a Constituição. Não pode afrontar a nossa soberania. E o indulto é uma das formas de se demonstrar a soberania, no caso do presidente da República. Então não é possível uma norma infraconstitucional contrariar a norma constitucional. Ela só seria considerada constitucional nos termos do artigo 5º, salvo engano, parágrafo 1º, se houvesse a votação em 2 turnos, por maioria de 3/5, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, como é para uma emenda constitucional, e se tratasse de norma de direitos humanos. E não houve essa votação. Então não é considerado uma norma constitucional. Então não pode de maneira nenhuma contrariar a Constituição e por isso o Brasil não poderia ser sancionado internacionalmente. E mesmo que fosse, nós não podemos abrir mão da nossa soberania. Soberania é algo mais importante que nós temos, que é a criação do direito, a interpretação do direito. E nós não podemos nos sujeitar a uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nem que fosse a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Primeiro, porque não há uma norma constitucional e essa norma não pode contrariar. E além do mais, não se trata de crime de lesa humanidade. Cuida-se de crime de homicídio, como esses que ocorrem em diversos locais do Brasil. Não é porque foi praticado por agentes públicos que é crime contra a lesa humanidade. Então todos esses crimes que existem por aí, homicídios praticados por policiais militares, chacinas, são lesa humanidade? Não é verdade. Lesa humanidade é quando se pretende a aniquilação de um povoado, de uma população, de uma etnia. Isso é lesa humanidade. E mesmo que fosse,
Essa definição é posterior a 1992. E, como eu já disse, qualquer norma com influência penal, norma penal, só pode retroagir para beneficiar, nunca para prejudicar o acusado condenado. Isso é direito e garantia fundamental. É previsto no artigo 5º da nossa Constituição Federal, também previsto no Código Penal, artigo 1º, 2º, não lembro exatamente qual, e não retroage. Só vai retroagir para beneficiar. Não pode, é direito fundamental, garantia constitucional, não pode nem ser alterado por emenda constitucional por ser cláusula pétrea, núcleo intangível da Constituição Federal. Então, por todos os ângulos que se examine, como eu já falei na Jovem Pan, como escrevi no Estadão, como eu postei nas minhas redes sociais, esse decreto é constitucional. Eu não vou aqui, e nem é o caso, ingressar no mérito, dizendo se eles são merecedores, não são merecedores. Não é isso que eu estou discutindo. Estou discutindo a legalidade e a constitucionalidade desse decreto. E falo como jurista, como professor, como operador de direito, não como membro do Ministério Público. Então, como eu já disse, e reitero o que eu já falei nos meus artigos, nas minhas publicações, estão na rede, quem quiser ver, o decreto não é inconstitucional, não é ilegal. É simplesmente a exteriorização da clemência soberana por parte do presidente da República, que pode perdoar pessoas por critério de conveniência e oportunidade. A única limitação existente é que não pode fazê-lo para crimes hediondos equiparados à época da ocorrência, porque essa limitação do indulto, ou essa interpretação, não pode retroagir para prejudicar o acusado, por expressa determinação constitucional e legal. E como eu já disse, não se trata de crime de lesa majestade. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica, não se sobrepõe à Constituição Federal, não pode imiscuir na nossa soberania, não pode de maneira nenhuma afrontar a nossa Constituição. E também, mesmo que pudesse, essa definição de crime de lesa pátria, existente na doutrina internacional, de direito internacional, é posterior aos fatos. E essa definição também não pode retroagir para prejudicar os policiais condenados. Forte abraço a todos.